Lido o enunciado da questão e o note e a dot, podemos começar a letra A. Estime para a situação 1 o valor da força de resistência do ar, Fr, em newtons, que age sobre o carro no sentido oposto ao seu movimento. Temos, então, inicialmente a definição de potência, que é a energia dividida por tempo, considerando que energia tem a mesma unidade que trabalho, no caso do sistema internacional, essa unidade é o joule. Teremos aqui trabalho, então, força vezes distância. Uma vez que trabalho tem a mesma unidade que energia, eu posso fazer isso. E observo que distância sobre tempo dá V e concluo que F vezes V é igual à potência. Isso, inclusive, está lá no note e a dot, aqui está apenas a demonstração daquela informação, que será aplicada agora para calcular Fr, que é a força de resistência do ar. Fr, então, será a potência P1, que é a potência na situação 1, dividido por V0, que é o módulo da velocidade na situação 1. Note que F é igual a P dividido por V. Então, P1 sobre V0 é a força de resistência do ar. Substituindo os valores que foram dados no enunciado, a potência P1 é 120 kW, esse quilo significa 1000, então 120 mil watts, divididos pelo valor da velocidade, 60 metros por segundo. Como essas unidades estão no Sistema Internacional de Unidades, naturalmente a força já será obtida aqui em Newton, que é a unidade de força no Sistema Internacional. Fazendo então essa divisão, podemos simplificar aqui esse zero com esse zero, né, que é a divisão por 10 em cima e a divisão por 10 embaixo. Por isso que podemos cortar o zero daqui com o zero daqui. E agora 12 sobre 6, 2, 2.000, que tem esse K aqui. 2.000, então, newtons. Fr igual a 2.000 newtons, encerrada a letra A. Na letra B, ele pede que a gente estime para a situação 2 o seno do ângulo de inclinação da ladeira, seno alfa, para que o carro mantenha a velocidade de 60 metros por segundo, quer dizer, mantenha lá o valor V0. Então, agora a situação é: o carro não está mais na horizontal, está aqui num plano inclinado. Esse plano inclinado é inclinado de um ângulo alfa e o motor será desligado. Então, o carro desce com a mesma velocidade com que ele andava na horizontal, lá na questão, lá no item A. Então, nós temos agora, representando isso aqui no esquema, né? Esse caixotinho aqui é o carro. Aqui temos o ângulo alfa, que é justamente o ângulo de inclinação. Marcamos o eixo X, o eixo Y e marcamos aqui, ó, o peso P do carro. O peso P forma um ângulo alfa igual ao ângulo de inclinação. Toda vez, uma observação aqui, toda vez que você tiver um problema desse tipo, com plano inclinado, esse ângulo de inclinação é exatamente esse ângulo aqui entre o peso P, que está na vertical, e o eixo Y. Sempre. Isso não é difícil de ser demonstrado, mas não é objeto aqui da nossa atividade agora. Podemos, então, para resolver o item B, aplicar a segunda lei de Newton, que diz que Fr, note que é um R minúsculo, para diferenciar do Fr maiúsculo da letra A, que lá o R maiúsculo era a força de resistência do ar. Esse Fr aqui é a força resultante que atua num corpo. É igual à massa desse corpo, multiplicado pela aceleração desse corpo. Essa é a segunda lei de Newton, importantíssima, né, na dinâmica, na solução de muitos problemas. Deve ser conhecida. Temos agora, então, aplicando o que conhecemos sobre força resultante, que na segunda lei de Newton tem módulo dado pelo produto da massa vezes a aceleração do corpo, mas que também pode ser obtida pela soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. Então, no caso desse corpo que está descendo essa rampa, como ele está indo para lá com velocidade V0, ele terá uma força em sentido oposto, que é a força de resistência do ar, Fr, que está aqui. E no sentido do movimento dele, ele terá uma componente
dessa força, né? Componente do peso, que é a projeção desse vetor aqui no eixo x. Será um vetor com sentido para cá. E terá módulo, esse vetor terá módulo P vezes o seno do ângulo alfa. P vezes o seno de alfa está aqui, onde P é igual a M vezes G. Menos FR. Ora, a força resultante é a soma das forças que atuam. E eu pego as forças que atuam e faço uma diferença. Observe que FR é um vetor, força é vetor. Então, quando falamos de soma vetorial, falamos não necessariamente de soma de números positivos. Pode acontecer de, entendo esses vetores que atuam no carro, sentidos opostos, o que é o caso aqui, porque a força de atrito, né, a força de resistência do ar, está para cá, e P seno alfa está para cá, essa projeção aqui do peso, aqui dá um vetor para cá. Claro, né? É por isso que o carro está descendo, porque tem que ter uma força atuando nessa direção e nesse sentido da descida. Isso é da nossa experiência cotidiana. Então, quando vetores com sentidos opostos atuam no corpo, e você vai fazer a soma desses vetores para produzir a força resultante, essa soma produz sinal negativo, porque você define um deles como sendo sentido positivo, o que tiver sentido oposto será o de sentido negativo. É o que aconteceu aqui. E essa soma, FR, terá que ser igual a zero, porque a aceleração é nula, uma vez que ele pede que a velocidade seja constante, com valor de 60 metros por segundo. Como a aceleração é a variação da velocidade no tempo, ΔV sobre ΔT, não havendo variação de velocidade, uma vez que o módulo da velocidade vale 60 metros por segundo, portanto é constante, a aceleração será nula. Então, zero aqui, m vezes zero dá zero, é o que nós temos aqui então. Podemos então, substituindo os valores de m, 800 kg, de g, 10 metros por segundo ao quadrado, seno de alfa é o que está sendo pedido no problema, né? Estime o seno do ângulo, né? Calcule o seno do ângulo, estamos calculando aqui o seno desse ângulo. Isso será igual a 2000, porque esse menos FR foi jogado para cá, ficando mais FR. Calculamos na letra A o valor de FR, 2000 newtons. Podemos então agora, multiplicando 800 aqui por 10 dá 8000, vezes seno alfa igual a 2000, simplificando, né? Dos dois lados eu divido por 1000 aqui e divido por 1000 aqui, é a mesma coisa que cortar esses 3 zeros com esses 3, e teremos finalmente seno de alfa igual a 1/4, que é a simplificação de 2 sobre 8. Encerrada a letra B. A letra C pede que a gente estime, para a situação 3, a potência P3 do motor em kW, para que o carro suba uma ladeira de inclinação dada por seno θ igual a 0,3, mantendo a velocidade V0 igual a 60 metros por segundo. Mais uma vez, velocidade mantida num valor constante. Temos que P seno de θ será 8000, que é o valor do peso, multiplicado pelo seno desse ângulo que foi dado aqui, 0,3. Desse modo, 2.400 newtons é o valor de P seno θ. Aplicando mais uma vez a segunda lei de Newton, que já aplicamos lá na letra B, podemos dizer que a força de resistência do ar somada a P seno θ, note que a força de resistência do ar aqui, como o carro está se movimentando para lá, essa força ela se opõe ao movimento. Todos nós conhecemos do cotidiano, da nossa experiência, que quando temos uma certa velocidade, sentimos um vento no rosto, que é justamente uma força, né? Ele está fazendo nesse momento uma certa força de resistência à nossa propagação. Então, essa resistência tem que ter sentido oposto à propagação. Como o V0 é para lá, a propagação é para lá, a força de resistência é para cá. Então, FR já tem a sua direção e sentido definidos. P seno θ, que é a projeção, como já foi explicado lá na letra B, a projeção do peso P aqui nessa direção, P seno de θ terá sentido para cá. Porque se fizermos mais uma vez aquele gráfico
com o eixo Y aqui, o eixo X aqui e o peso P na vertical aqui, a projeção P seno θ, como já mostramos na letra B, terá essa direção e esse sentido, que coincidem com a direção e sentido de FR. Entraram, então, portanto, nessa expressão para a força resultante, né, que é a aplicação aqui da segunda lei de Newton, com o mesmo sinal, já que tem o mesmo sentido, ambas para cá, se opondo ao movimento. Menos F. Essa F, que é a força lá feita pelo motor para que o carro suba, né, ele não vai subir sem haver força atuando sobre ele aqui para a subida, né? Então, essa força entra com sinal negativo aqui, uma vez que consideramos para a esquerda tanto o FR como o P seno θ como sendo positivos. Então, para cá vai ser negativo, por isso sinal menos aqui. Isso será igual a zero, mais uma vez, pela mesma discussão que tivemos na letra B, que eles pedem velocidade constante. Isso implica a aceleração nula, uma vez que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Não havendo variação de velocidade, a aceleração é zero, portanto, aqui o produto m vezes a, uma vez que estamos aplicando a segunda lei de Newton, dará zero, uma vez que a é zero. Muito bem, podemos então agora, substituindo o valor de FR obtido na letra A e o valor de P seno θ calculado aqui na letra C, somando, obtemos 4.400 newtons para o valor de F. A potência P3, então, que é igual à força F, que atua sobre o carro, né, feita pelo motor, nessa situação 3, multiplicada pela velocidade V0. Quer dizer, P3 é igual à força na situação 3, multiplicado pela velocidade na situação 3. Velocidade na situação 3 vale 60. A força que atua na situação 3, acabamos de calcular, 4.400 newtons. Portanto, P3 será igual a 4.400 vezes 60, P3 será igual a 264.000 watts. Como 3 zeros, né, um fator 1000 aqui, né, pode ser colocado de forma mais simplificada com esse casinho, temos então 264 kW. Encerrada a letra C, encerrada a questão.